estou servindo a Deus, mas parece que isso está dando certo, aquilo está dando errado, isso aqui não vai, não acontece. Eu estou orando, estou buscando, estou clamando. E muitas das vezes Deus está fazendo e as pessoas não conseguem enxergar, porque Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele. E muitos ficam perdidos, mesmo buscando a Deus. E eu falava: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco, com a tua igreja? E eu fiquei em oração, Ele não me revelava a palavra. Eu falei assim: Senhor, eu vou ficar em paz. Se for eu que for pregar, o Senhor vai ter que revelar a palavra. E uma hora depois de muita oração, o Senhor falou assim: abra a Bíblia no livro de Romanos 8. E aí Ele me trouxe a palavra por revelação. De que maneira o Senhor quer mudar os meus e os teus pensamentos? De que maneira o Senhor quer fazer coisas novas da minha na sua vida? Mas tudo é pela direção do Espírito. Romanos 8 vai ter um título em cima, um tema. Não sei se todas as Bíblias vai ter o tema igual, mas a minha Bíblia diz assim: a nova vida debaixo da graça. Quem tem esse título aí? Segundo o Espírito de santidade e de ador. A nova vida debaixo da graça. O que é graça? De novo, o que é graça? A nova vida debaixo da graça. A nova vida sendo conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, recebendo de Deus um favor a qual nós não merecemos, mas Ele achou graça em nós. Ele está dando mais uma vez para mim e para você, o dia de hoje, a oportunidade de aprender com as Escrituras. E aí eu falava: Senhor, mas onde o Senhor quer que eu faça? Aí Ele foi me trazendo a revelação. Ele falou: o primeiro passo, diga para a minha igreja, filho, ensine eles a clamar a comunhão com o Espírito. Por quê? Porque se você não buscar comunhão com o Espírito Santo, muitas das vezes você vai saindo fazendo coisas de você mesmo, mesmo meditando na palavra, mesmo lendo, meditando na palavra, mas com o Espírito Santo e a palavra não. Tudo que eu e você se mover vai ser agradável aos olhos de Deus, porque nós estamos obedecendo o Espírito de santidade de Deus. Então, todas as vezes antes de você pegar a sua Bíblia para você meditar, não pode deixar de convidar o Espírito Santo. É por isso que nós entramos, conduzido por Ele. Ele falou: você não entra, leva a igreja a orar. Eu estou aqui 100% fazendo 100% o que Ele fala. Você pode ver que o ambiente, o mundo espiritual, a atmosfera, depois da oração, sim ou não? Nós conseguimos trazer os nossos pensamentos para o altar e verdadeiramente adorar o Senhor. Não só entrar numa igreja, participar de um culto e ir embora. É isso que vem o crescimento, é isso que vem a mudança. Os resultados da nossa vida vêm através da comunhão com a palavra e com o Espírito. Então veja bem, eu vou repetir o tema: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade. Só que Ele mandou eu iniciar em Romanos 8:5. Romanos 8:5. Olha só o que vai estar escrito: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da onde? Da carne. Mas os que são segundo o Espírito, com o E maiúsculo, que é o Espírito, para as coisas do ex. O que está acontecendo no caminho com a tua vida agora, nesse momento, nessa noite? Você se inclinou para as coisas do Espírito. Por isso que você está aqui. Você venceu o cansaço, você venceu o dia a dia, e você falou: eu vou para aí, igreja. E o Espírito Santo de Deus te ajudou, nos ajudou para estarmos aqui, para receber e ouvir a palavra de quem? E essa palavra vai trazer grandes resultados na minha, na tua vida. Quem está entendendo? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre o propósito, porque toda palavra de Deus tem um Então veja bem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Sabe aquela pessoa que você ama, que você quer bem, mas quando você se aproxima muito, você está na sua vida, no seu particular, em jejum e oração, meditando na palavra, nos cultos, e quando você chega perto daquela pessoa que não está frequentemente na igreja, não tem uma vida disciplinada de oração, de jejum, de busca, e de repente quando você está se aproximando, um exemplo, você vai passar o dia com aquela pessoa ali,
Muitas das vezes ela vai falar coisa dos dias a dias ou uma certa conversa que automaticamente você vai sentir uma tristeza. Quem já viveu isso? A pessoa pronuncia alguma coisa que você sente uma tristeza. Ou seja, aquilo não agrada o Espírito que está sobre você. Porque você se santifica, mas aquela pessoa não. Ela está com o corpo aberto, vulnerável a receber as flechadas do inimigo. Ou seja, ela está na carne. Aí é onde entra eu e você, agindo de misericórdia e interceder pelaquela alma. Porque para Deus é uma alma. Mas veja bem, começa a entender, começa a observar. Quando você está orando, jejuando num propósito, muitas das vezes encosta pessoas que ela não está no mesmo propósito que você. E aí vai gerar situações que muitas vezes você vai ficar entristecido. Ah, ela falou, mas eu não vou discutir, eu não vou bater, eu não vou falar nada. Mas aquilo te trouxe uma tristeza. Aprenda, essa tristeza não é tua, não é minha. Essa tristeza primeiramente é do Espírito. Porque aquela vida, aquela alma está distante da verdade, que é a palavra de quem? A boca fala que o coração está o quê? Então pelo que a pessoa fala, você já sabe o que está cheio dentro dela, sim ou não? O que está cheio dentro do coração. É a mesma coisa, chega perto de uma pessoa, toda hora ela só destila raiva, ódio, rancor, ira. É o que está cheio no coração dela. Ela pode até falar de Jesus, mas ela não está cheia de Jesus. Quem quer ficar cheio de Jesus aqui todo dia? Ó, vou falar de novo, vou te dar uma chave. Quem quer ficar cheio de Jesus em todo o tempo? Então fale dele para você mesmo em todo o tempo. Não só para os outros, para você mesmo. Em todo o tempo. Porque aí você vai ficar cheio dele. Converse com ele, fale com ele em todo. Vai parecer loucura, mas a Bíblia diz isso. E eu vou te mostrar na Bíblia. Como assim? Todo momento você fica conversando com ele. Senhor, eu quero a direção do seu Espírito. Revela para mim, fala comigo. Eu devo fazer, não devo fazer. Eu devo falar, não devo falar. Eu devo ir, devo ficar. Em tudo que você for fazer. Começa a ser dependente do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus é loucura para aqueles que estão no mundo. Ou seja, a pessoa que está cheio das coisas físicas, terrenas, se ela vê você falando, orando toda hora, limpando a casa, se ela vê você fazendo muitas coisas, falando com Deus toda hora, se a pessoa não estiver no mesmo espírito, vai te chamar de doido. Mas coisa boa é quando você anda com pessoas que estão no mesmo eixo. Você não sabe a maravilha que é. Você está num ambiente onde a pessoa está no mesmo espírito. A pessoa está clamando ali, você está clamando aqui. E está todo mundo no mesmo ambiente, debaixo da presença, da glória de... Você não sabe como o céu se abre. E as coisas que Deus tinha para mim e para você viver daqui 2 anos, 3 anos, você começa a viver em meses, em dias. Quem está entendendo? Porque Ele antecipa. Mas vai ser fácil? Não. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Mas a gente precisa ter bom ânimo. O bom ânimo só vem se eu e você clamar a presença do Espírito. Se você gerar esse ambiente na tua casa, você vai ver que tudo muda. Como assim, apóstolo? Põe um louvor. O que está tirando a tua paz? O que está roubando a tua paz? O que está tentando incomodar a tua fé? Põe um louvor, nem que seja baixinho. Para um pouco o que você está fazendo, se você tiver um tempo. Ah, apóstolo, eu estou na empresa. Vai no banheiro, dobra o joelho num cantinho lá e clama a presença do Espírito Santo. Depois você volta na sua atividade. Que seja 2 minutos, 3 minutos, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Você tem que tirar a visão e a mente das preocupações. A Bíblia te diz isso. Não estejais inquieto com coisa? Não temas. Porque toda inquietação, perturbação vem para roubar a nossa fé e tirar eu e você da verdadeira direção. Mas quando você promove, quando você gera um ambiente de adoração, todas as coisas negativas ela não consegue entrar na atmosfera, ela bate e volta. Por que muitos de vocês chegam dentro da igreja e se sentem diferente? Se sentem em paz, mais aliviados, sim ou não? Se depender muito, dependendo da oração e da dimensão do Espírito Santo, tem uns que até dormem se deixar. Coisa que se chegar em casa não dorme. Por quê? Por causa do ambiente. Por causa do que é gerado.
Ó, enquanto nós estávamos adorando aqui, vocês não têm noção. Tanto de pessoa que parou lá fora, que parou do outro lado da rua. Vocês não têm noção disso. Como assim, apóstolo? Todo mundo adorando, o Espírito Santo falava assim, e olha lá do outro lado. Pessoas que vai passar do outro lado, é contagiado, quem está entendendo? Porque as almas estão aflitas, preocupado com o dia a dia, preocupado com Zafá, Marta. Enquanto vocês, a igreja estava adorando, pessoas lá do outro lado, tinha um monte de gente lá, olhando. Só que você estava aqui achando que você estava só buscando o Senhor, não. As orações de cada um de nós estavam impactando pessoas lá fora. Por causa do ambiente. Como assim, apóstolo? Prova disso. Quem chegou aqui na hora que já estava adorando? O que vocês sentiram? 6, 4 chegaram. Não é como uma bolha que vocês entram? É como uma bolha. Você está num ambiente do dia a dia. Meu Deus, as coisas, os afazeres. Aí quando você chega na igreja, a igreja já está em oração. Aí você entra dentro, debaixo dessa cobertura de oração. É isso que muda a tua vida. É isso que vai trazer bons resultados. É isso que traz transformação na tua vida. Rei Davi falou que a vontade dele era morar na casa do Senhor por todos os dias da vida dele. Por isso que é uma peleja para muitos virem para a igreja. Por isso que é uma guerra, porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que você venha para esse ambiente de adoração. Porque enquanto estiver fora desse ambiente, ele consegue te roubar. Ele consegue paralisar as bênçãos que já está liberada para mim, para você viver. Então veja só, como que eu vou viver, como que eu vou praticar, como que eu vou desfrutar? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eu me inclinando para as coisas do Espírito de Deus, eu vou atrair esse ambiente em todo o tempo. E olha a continuação. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? Espera aí, é o quê? Não, mais alto. Vida e o quê? Se você falar bem alto, você vai receber mais na sua vida. A inclinação para o Espírito é o quê? Quem quer vida e paz a partir de hoje? Adianta ter vida sem paz? Então, a inclinação para o Espírito, ela vem completa. Ela te dá uma vida e uma vida regada de paz. Quem está entendendo? Apóstolo, olha o 7. Portanto, a inclinação da carne, olha só o perigo. A inclinação para a carne, aqueles que andam na carne, não, quando der eu vou. Quando der eu vou para a igreja, quando der eu jejum, quando der eu oro, quando der eu leio a Bíblia, quando der eu apresento a minha oração, quando der para fazer eu faço. Eu estou ocupado, eu tenho muita coisa aqui, eu estou cheio de... Não tem problema. Não tem problema. Para Deus não, vai ter problema para mim e para você se cometer isso. Porque Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Só vai ter problema para mim e para você. Para Deus não, a presença dEle permanece lá sendo liberada para mim e para você. Mas olha o que está dizendo o 7. Portanto, a inclinação da carne, olha só o perigo, é inimizade contra quem? Então, praticamente quem está andando na carne constantemente, ele é inimigo de quem? Se é inimigo de Deus, adianta ele orar? Orar quando necessita, adianta? Ó, aconteceu uma situação ali, meu Deus, agora é só Deus, Senhor me ajuda. Peraí, ele teve o tempo todo para estar no culto, para ouvir uma palavra, para orar, para adorar, para se arrepender. Ele teve o tempo todo para ser lapidado pelo Espírito. Só esperou chegar a situação no extremo, aí vai clamar, Deus me ajuda. O telefone toca, me ajuda, apóstolo, me ajuda. Eu vou orar, filho. É o que eu faço, é o que eu amo fazer, orar. Mas a resposta vem do Senhor. Ele vai dar para cada um segundo o que merece. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia, a palavra, nos ensina a ser sábio. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Ou seja, aquele que anda na carne não pratica a lei, a palavra de... Por que não consegue praticar?
Porque não consegue ouvir o Espírito. Se não tem intimidade com o Espírito Santo, não vai conseguir obedecer a palavra. Porque quem nos ajuda a praticar a palavra é o Espírito. Então olha lá, nem em verdade pode ser, ou seja, não tem como. Aquele que não convida o Espírito Santo, que não tem aliança com o Espírito Santo de Deus, ele pode ser um frequentador de igreja, mas ele nunca conseguirá ser um filho. Ele pode ser até um servo, porque o servo ele serve aqui, serve em qualquer lugar, mas o filho não. O filho obedece às palavras, à direção do pai. Então veja bem, o filho é diferente do servo, porque o filho ele só ouve aquilo que vem do pai. E qual é o Espírito que está liberado sobre a mim e sobre a tua vida? O Espírito Santo, o Espírito de santidade da parte de Ele trouxe eu e você aqui nessa noite. Ele tem nos livrado, tem nos sustentado para que eu e você aprenda com a palavra, com a lei de Deus. Para que eu e você aprenda com a lei de Deus. Olha lá, porquanto a inclinação da carne é inimizade. Então aquele que está na prática carnal, ele é inimigo de quem? Vai vir boas coisas? Sim ou não? Olha aí. Espera aí, eu sou inimigo de Deus na prática, mas eu clamo a Deus na minha necessidade. Eu sou inimigo de Deus na hora de obedecer a lei, a palavra, os mandamentos, mas eu quero o benefício de Deus na hora da minha necessidade. Bônus e o ônus. Eu quero só a parte boa na hora da necessidade, mas na hora de obedecer eu fujo. Quando der eu faço. De verdade, de verdade. O dom da intercessão. Algumas mulheres aqui têm o dom da intercessão. Quando Deus começa a levar você para orar, no meu caso, intercedendo pelas igrejas, por vocês, tem pessoas que o Espírito Santo fala assim para mim: clama, 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 para ver se ele desperta. Aí eu falo: Senhor, por que tu ouve a palavra e por que não pratica? Por que parece que põe uma máscara para te servir? Por que não abre o coração? Ele falava: clama, clama, porque o coração ainda não está entregue a mim. Aí ele começa a me mostrar: tá vendo, filho, tá pedindo tal coisa, mas ainda não está preparado. Se eu entregar o que está pedindo, vai se distanciar da minha presença. É nítido. Quando você entra na intercessão, deixa eu ser mais claro aqui. Sabe quando você começa a orar, um exemplo, pelo teu filho? Daqui a pouco Deus traz sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho, um amigo da empresa. E você não para de orar por pessoas. Quem já viveu isso? Naquela hora é o dom, a unção de intercessão veio sobre você. E os rostos que Deus te traz, se você começar a prestar atenção, Deus também vai te revelar o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Só até onde você aguenta suportar. E o fato de Deus te mostrar, te revelar, não quer dizer que você tem que falar para ninguém, nem tão pouco para a pessoa. Mas é que para mim, para você interceder. Tem algumas pessoas que às vezes vêm no final da fila que eu estou orando. Às vezes dá a impressão, alguns que me conhecem já sabem. Eu falo assim: eu estava orando por você. Faz 3 dias, faz 4 dias, faz 5 dias. E quando eu começo a orar, se a pessoa está distante, Deus traz ela. Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele acrescenta a nossa fé. Aí eu vejo a pessoa, tem pessoas que eu comento, tem pessoas que eu não falo nada. Aí quando Ele me mostra, viu, eu te pedi para você interceder, e o Espírito Santo convenceu o coração dela para ela vir para a igreja. E ela veio. Agora só depende de quem? De nós. Então quando você entende que o Espírito Santo de Deus, ele não quer que eu diga assim: eu falo, Senhor. Diga, Senhor, Espírito Santo, de maneira alguma quer me ver sofrendo, quer me ver errando, e muito menos inimigo de quem? De Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos revela a palavra e nos dá o ensinamento dela. Porque Ele não quer. Tem muitas pessoas enganadas: Deus me ama, Deus é comigo, Deus me responde. Tudo bem, Deus é tudo isso. Tem que ver se a pessoa verdadeira ama a Deus, se a pessoa verdadeiramente está com Deus. Porque quem está com Deus obedece às suas palavras.
É isso que você tem que entender. Não é o que eu e você pensamos, mas é o que a Bíblia diz. Se eu e você não praticar o que diz a palavra, estamos fora da direção de Deus. Então não é porque eu amo a sua vida, a sua alma, que eu falo, não, tudo bem, eu vou interceder para você. Mas se você não se ajudar, não tem como Deus nos ajudar. Se cada um não carregar a sua cruz, como que Deus vai fazer o sobrenatural? Se cada um não obedecer o que está escrito. Olha só. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei, os mandamentos. Não se sujeita, não obedece à palavra de Deus. Nem em verdade pode ser, ou seja, dessa pessoa não tem a verdade. E tudo que ela falar não é mim. Porque ela pode falar de Cristo, mas ela não tem comunhão com Ele. Lembra que vai dizer na Bíblia, naquele grande dia? Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, preguei no teu nome, falei no teu nome, fiz tudo no teu nome. Você fez tudo no meu nome, mas apartar de mim, que eu não te conheço. É aí que está o perigo. Por quê? Apartar. Porque não praticou, não obedeceu a pá, mas quis usufruir do poder. E ainda mesmo assim, quando usufrui do poder, é para benefício próprio, não é para o reino. Não tem a visão de reino, tem a benefício próprio. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ter o dom da revelação, o dom de cura, para me ser destacado, ser honrado, ser visto por todos. Esse aí já está buscando um galardão na terra, ele não tem nada do céu. Ele está juntando tesouro na terra. Ele quer ser notado, quer ser visto. Isso não vem de Deus. É aí que você tem que se preocupar. O meu e o seu alvo tem que ser servir a Deus, ser guiado pela palavra em espírito e em